Uma coisa que já há algum tempo a gente encontra entre um certo tipo de jovens nas internets é uma preferência por um tipo de sermão que ficou conhecido como sermão expositivo. Geralmente, como eu disse, são jovens, geralmente são pessoas que não têm o hábito de pregar, não pregam regularmente, mas querem ouvir um certo tipo de sermão porque acreditam que é o melhor para eles. São pessoas que desejam ouvir explicações da Bíblia, desejam entender a Bíblia melhor e acreditam, por algum motivo, que o culto é o melhor lugar para aprender mais sobre a Bíblia. E durante esse vídeo eu quero te explicar a minha opinião sobre isso. Eu quero te explicar que eu acredito que esse não é o melhor tipo de sermão para ser pregado numa igreja, na sua celebração dominical, em um culto. E eu quero explicar para você que o melhor tipo de sermão, na minha opinião, é o sermão temático, é o sermão que melhor integra a mensagem da Bíblia, é o sermão que é mais apostólico, é o sermão que atende mais às necessidades dos cristãos e da igreja, e é um sermão que tem uma aplicabilidade natural muito mais fácil e muito mais simples. E para isso, só o que eu peço é que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, e fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas como você. Pois bem, eu quero deixar aqui alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, eu não desejo que esse vídeo seja um ataque às pessoas que gostam, ou que admiram, ou que veem muita importância no sermão expositivo. Minha intenção não é atacar essas pessoas, nem sequer convencer essas pessoas. O que eu quero te ajudar é a entender por que é que eu acho que esse tipo de sermão temático é melhor e ajuda muito mais a igreja. Há um tempo atrás eu conversei, inclusive, com um pastor que se sentia muito pesado na sua consciência, porque embora ele soubesse que o sermão temático, em termos práticos, era muito mais eficaz, era muito mais compreensível pelas pessoas, dava mais frutos, mais resultado, ainda assim, ele convivia com muitas pessoas que colocavam na cabeça dele essa ideia de que o sermão expositivo era o sermão certo, era o sermão mais leal, era o sermão mais fiel, e por trás disso existia meio que um mito de que a pessoa que prega o sermão expositivo está procurando realmente pregar a palavra, enquanto aquela pessoa que prega o sermão temático está trazendo algo do coração dela, está trazendo algo da vida dela. Existe uma ideia de que o sermão expositivo ele protege a igreja contra heresias. E isso é realmente um mito. Isso é realmente uma ilusão, uma ingenuidade. Como se não fosse perfeitamente possível pregar uma heresia usando o sermão expositivo. Então, a ideia de que o sermão expositivo, o sermão temático, um é mais fiel e o outro é menos fiel, são ideias incorretas, são ideias falsas. E os cristãos, ao longo dos séculos, sempre pregaram sermões que a gente poderia considerar mais expositivos ou mais temáticos. E isso nunca foi um problema, mas existe um tipo de juventude agora que tem tido problema com isso. Então, meu interesse não é atacar nem convencer essas pessoas, mas talvez ajudar pessoas que percebem que o sermão temático é muito mais frutífero, mas no fundo se sentem meio acuadas e tentando entender esse processo. Então, também um outro esclarecimento é que eu não me considero o melhor pregador do mundo. Então, o que eu trago aqui não é a minha concepção como um pregador, como se eu fosse o melhor pregador temático ou dominasse todos os tipos de sermão. A ideia não é essa. O que eu quero trazer para você é a maneira como eu entendo o propósito do sermão no culto e na igreja. E a questão também não é a qualidade do pregador. Talvez você já tenha escutado isso. No mundo das artes marciais, é costume hoje em dia que muitas pessoas tenham esse tipo de discurso. Não importa que arte marcial você pratique, todas as artes marciais são iguais. O que muda, a diferença é só o praticante. Embora exista um fundo de verdade nisso, a gente deve se perguntar por que certos tipos de artes marciais são melhores para a autodefesa, por que certos tipos de arte marcial são melhores para um confronto esportivo, por que certos tipos de artes marciais são melhores para a defesa, são melhores no chão, enfim. Embora a gente considere, claro, que existe uma diferença no praticante, o método é um método de treinamento. E dependendo de que método de treinamento nós tivermos, nós vamos ter resultados melhores ou piores para um determinado objetivo. Isso se aplica também no sermão. O método que nós usamos faz sim muita diferença naquilo que é entregado à igreja durante uma celebração. Então, esses dois tipos de sermão, expositivo e temático, uma maneira simples de explicar o que eles são é o sermão temático.
é aquele sermão que gira em torno de um tema. Ele é metodologicamente organizado em torno de um tema, de um assunto. Esse assunto é um assunto bíblico, mas o sermão temático não gira em torno de um texto bíblico, não gira em torno de um trecho da Bíblia, não gira em torno de um capítulo da Bíblia. É possível que vários textos sirvam de inspiração, que um texto sirva inclusive de inspiração para esse tema, mas o propósito ali é tratar desse tema. E, portanto, a pessoa que usa um sermão temático, ela vai navegar geralmente ao longo de diversos textos da Bíblia. Ela vai trazer trechos diferentes da Bíblia, textos, versículos diferentes da Bíblia, que trazem ali uma inspiração, momentos, histórias diferentes da Bíblia, que trazem uma inspiração para aquele tema e ajudam a entender aquele tema. Então, o sermão temático ele é um sermão mais, a gente pode dizer, sistemático. Ele procura observar a totalidade das escrituras dentro de um assunto. Enquanto o sermão expositivo é o sermão que procura explicar um texto da Bíblia. Então, o propósito do sermão expositivo é que, dentro daquele texto, os ouvintes tenham uma compreensão melhor. Eles entendam o que é que está acontecendo, o que é que está funcionando ali, como é que as partes diferentes no texto se relacionam. Então, o sermão expositivo é aquele que tende a explicar os pedaços de um texto da Bíblia e focar nisso. Então, geralmente as pessoas que gostam do sermão expositivo, elas vão querer pregar livros inteiros da Bíblia. Claro, nenhum pregador expositivo vai pregar a Bíblia inteira. Então, essa ideia de que nós temos que pregar sermão expositivo para pregar a Bíblia inteira. Nenhum pregador expositivo prega a Bíblia inteira. Isso não acontece. Isso é ilusão. Agora, se existe uma maneira muito mais eficaz de pregar a Bíblia inteira, é justamente o sermão temático. Porque ele está justamente querendo navegar e atravessar a totalidade da Escritura sem prestar tanta atenção, nesse momento, em detalhes que não tenham a ver com a celebração dominical. Então, eu quero te explicar os motivos porque eu acho que o sermão temático é melhor. Então, o primeiro motivo, eu já mencionei aqui, o sermão temático é um sermão apostólico. Os sermões que nós temos, os discursos que nós temos, registrados nas Escrituras Sagradas, registrados no Novo Testamento, os sermões que Cristo pregou, os sermões que os apóstolos pregaram, são sermões temáticos. Não existe sermão expositivo na Bíblia em lugar nenhum. Então, pense, por exemplo, no sermão de Pedro, no Pentecostes. É um sermão temático. O tema foi trazido ali pela situação, por aquilo que estava acontecendo ali, e ele traz vários textos da Bíblia, alguns citando, outros ele traz uma alusão ao texto, mas o que nós temos ali é um sermão claramente temático. Ele não se detém a explicar nenhum texto especificamente. O que ele traz são textos da Bíblia que ajudem a entender uma dada situação, um dado tema. Pense, por exemplo, no sermão de Estevão. Sermão de Estevão, no livro dos Atos dos Apóstolos, sermão que ele prega logo antes de morrer. Ele tem ali uma história, ele está contando uma história. E dentro dessa história, ele passeia ao longo de vários textos da Bíblia e traz um entendimento mais profundo dessa história bíblica. Falando sobre o templo, falando sobre idolatria, falando sobre o povo de Israel, falando de Moisés. Ele fala de diversos personagens da Bíblia, ele passeia por tudo isso. Mas existe um fio condutor ali. Isso a gente vê, por exemplo, em Hebreus. Algumas pessoas consideram que a Epístola aos Hebreus é um sermão. E nesse processo, se a gente tratar Hebreus como um sermão, a gente entende que existem ali uma infinidade de textos da Bíblia que são trazidos para cada contexto. Você tem um primeiro contexto ali na epístola, que é o contexto da cristologia, o contexto que fala sobre Cristo, vários textos, vários salmos, vários versículos do Antigo Testamento são trazidos. Um outro momento se fala sobre descanso, e mais uma vez textos diferentes da Bíblia são trazidos para falar sobre descanso. Você tem aquele famoso capítulo 11 em Hebreus, quando se fala dos heróis da fé, ou conhecidos como heróis da fé, e esse capítulo traz diferentes personagens da Bíblia, a maneira como cada um deles estava navegando, e todos eles dentro de uma mesma história. Existe um fio condutor. Então o sermão temático é esse sermão, que procura um fio condutor nas Escrituras. Essa é a maneira cristã de olhar o Antigo Testamento, de ler o Antigo Testamento, inclusive. É percebendo essa narrativa comum, coisas que estavam implícitas ali, mas que agora, com os olhos da fé, iluminados por Cristo, iluminados pelo Espírito Santo, nós somos capazes de perceber. Então, o sermão temático é aquele que procura na Escritura aquilo que é mais contínuo, aquilo que é um tema contínuo que atravessa as Escrituras. E nesse processo, nós entendemos que o sermão temático é o sermão mais apostólico, é o sermão mais ligado à pessoa de Jesus e dos apóstolos como um modelo. Isso não significa que o sermão expositivo, embora ele não exista na Bíblia, isso não significa que ele seja errado. Tá? A Bíblia, ela não se propõe a ser um manual de homilética. Então, é perfeitamente possível que uma pessoa pregue um sermão expositivo, embora Jesus e os apóstolos, aparentemente, nunca tenham pregado um sermão expositivo, ou pelo menos não pregaram algum desses que tenha
ficado, que tenha sido colocado para nós hoje, que tenha sido registrado nas Sagradas Escrituras ou em algum outro lugar. Então, o fato de não ter sermão expositivo na Bíblia não significa que o sermão expositivo é errado, mas o fato de ter sermão temático na Bíblia e ser colocado por Jesus e pelos apóstolos significa que existe claramente aí uma referência para nós muito importante. Além disso, o sermão temático é aquele que nos ajuda a perceber a Escritura na sua totalidade. O sermão temático, quando é bem pregado, ele é pregado nesse sentido, que nos ajuda a ver partes diferentes da Bíblia, como elas se conectam dentro de um mesmo assunto. E por isso, quando nós ouvimos um sermão temático, embora nós possamos não compreender profundamente um ou outro texto da Bíblia, nós vamos entender de maneira mais profunda o assunto que está por trás desses textos, ou pelo menos um assunto que está por trás desses textos. E nesse sentido, nós não devemos ter a ilusão de que uma pregação vai nos dar um entendimento realmente profundo de um determinado texto, a não ser que ela seja transformada numa aula. E nesse ponto, a pregação ela deixa de cumprir o seu verdadeiro propósito dentro de um culto cristão, que não é o de ser uma aula. Então, a pregação, ela tem um propósito dentro do culto. O culto é um momento de adoração a Deus. É um momento em que nós estamos diante de Deus, Deus está conosco e por isso nós estamos adorando a Deus, estamos entregando a Deus a nossa vida e recebendo sua graça sobre nós. Então é um momento de diálogo com Deus. E o sermão, ele tem um propósito nesse processo. O sermão, ele tem um papel de ativar a nossa fé, de ativar a nossa esperança, de ativar o nosso amor, para que dentro desse momento de culto, de adoração, nós sejamos capazes de perceber a presença de Deus de maneira mais intensa e que nesse sentido nós possamos viver o Evangelho de maneira mais intensa. Então, nesse ponto, o sermão temático, ele muito mais facilmente se encaixa nesse processo. O sermão expositivo, ele tende sim a ser uma aula. É claro que isso, como eu disse lá no começo, alguém pode dizer, não, isso depende da maneira como o sermão é pregado. Claro que depende. No entanto, lembremos do exemplo das artes marciais. A gente deve entender que o método ele tende a uma determinada direção e a gente deve tomar cuidado em relação a isso. Então, o propósito do sermão não é satisfazer nossas curiosidades intelectuais, não é satisfazer o nosso desejo de entender trechos da Bíblia. Existem, para nós, pelo contrário, padrões litúrgicos ao longo do ano que inspiram a maneira como nós pregamos. E aí, para um cristão que é membro de uma comunidade que valoriza o Natal, a Páscoa, o Advento, a Quaresma, Pentecostes, essas várias festas cristãs, o calendário, o ano cristão, se você valoriza isso, naturalmente esse calendário, ele propõe para nós temas. Os vários lecionários que existem, eles orientam temas para nós. E nesse sentido é que a igreja ela é de uma maneira muito mais profunda, alimentada ao longo dos anos. Existe um dito que é patrístico, vem dos pais da igreja, que a escritura não está na leitura, mas no entendimento. Escritura non est in legendo, sed in intelligendo. A escritura, aquilo que nós temos como escritura sagrada, não é apenas aquelas palavras que estão no papel ou no seu celular hoje, mas é o entendimento que está ali por trás. E esse entendimento que está ali por trás, ele não se organiza em capítulos e em versículos, ele se organiza de uma maneira muito mais profunda dentro desse movimento de verdade que o Espírito Santo traz. E nesse sentido é que o sermão temático ele aponta não para aquilo que nós estamos imediatamente lendo com os olhos, mas para aquilo que nós entendemos com o nosso espírito, guiado pelo Espírito Santo. Então, entender a Bíblia não é entender textos da Bíblia. Entender a Bíblia é entender sua mensagem como um todo. E é por isso que a Bíblia não é apenas uma coleção de textos. A Bíblia é escritura sagrada e forma um cânon. Ela forma uma regra. Então, nesse ponto, o sermão temático se encaixa melhor na maneira como as pessoas naturalmente prestam atenção. O sermão expositivo, ele leva a uma busca de entender fatos, enquanto o sermão temático, ele seguia muito mais na maneira como as pessoas prestam atenção ao discurso de outra pessoa. Ou seja, elas procuram ali um fio condutor para ser capaz de prestar atenção. E nesse sentido, o sermão temático, ele naturalmente se harmoniza com a maneira como nós prestamos atenção. Então, um fato importante nesse processo é entender que a pregação cristã, embora ela seja missão, sim, dos pastores, dos ministros do Evangelho, o Evangelho, a palavra de Deus, ele também pode e deve ser pregado por outras pessoas, por leigos, pessoas que não têm uma vocação pastoral, mas que em algum momento serão chamadas e capacitadas para isso.
E nesse processo é muito mais natural que essas pessoas, em vez de se debruçar a explicar detalhadamente textos da Bíblia, sejam capacitadas para pegar temas da Bíblia. Isso traz, ao mesmo tempo, uma maior humildade nesse processo, mas também uma maior riqueza e uma facilidade. Então é por isso que, naturalmente, quando pessoas que não são teólogos pregam algo sobre a Bíblia, naturalmente elas pregam temas, elas pregam assuntos que chamam a atenção. Então, o sermão expositivo tem sim o seu lugar, mas o lugar do sermão expositivo não é geralmente o culto cristão. A solução errada para o problema da pregação herética, da pregação que é desatenta à Bíblia, seria o sermão expositivo. Essa é a solução errada para esse problema. E o culto, ele não é para nós uma aula. Um bom sermão, ele tem algo de temático e algo de expositivo. Porque um bom sermão, ele vai procurar um fio condutor, ele vai procurar conectar a Bíblia como um todo, mas ele também vai procurar, em algum momento, explicar um ou outro texto da Bíblia. Um bom sermão faz isso. Mas ele deve naturalmente gravitar em torno desse tema, desse assunto, e não daquilo que será mais periférico. Então é um mito de que a pregação temática é a pregação que o pregador traz aquilo que está no seu coração, na sua mente, e faz isso em rebeldia à palavra de Deus. E de que o sermão expositivo sirva melhor para o propósito de explicar a palavra de Deus. Existe aí um problema de mentalidade. É o problema de ver o sermão como centro de tudo. De ver o sermão, aquilo que é dito, como centro da igreja. De que a igreja gira em torno daquilo que o pregador quer dizer. E a igreja não gira em torno disso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não fez isso, curta, se inscreva no canal e comente, diga aquilo que você pensa. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.